a conclusão final, né? Esse momento de investigação, teremos relatórios preliminares, até de fato a conclusão, justamente para que esse tipo de ocorrência não se repita. A Gabi foi muito precisa nas informações técnicas que ela reuniu desse primeiro posicionamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Carol. E daqui 10 dias a gente deve ter, portanto, uma nova reunião para se aprofundar nessa primeira análise que já trouxe um avanço em relação a tudo que aconteceu. A gente estava aqui no Novo Dia, naquela data, né, dias atrás, quando aconteceu esse apagão. Os brasileiros que relataram o que aconteceu em diversas cidades do país com a falta de energia durante a madrugada, ainda que tenha ficado sem energia durante um curto espaço de tempo, o problema foi o efeito generalizado, sentido em todas as regiões do país. Não foram todos os estados, alguns estados sentiram mais, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro tiveram mais localidades com falta de energia, mas ainda assim você teve um efeito em cadeia por conta dessa interligação que há entre os sistemas e os circuitos todos no país. Então é preciso entender com profundidade e como usar este exemplo para evitar que você tenha uma escalada de apagões, porque é essa a preocupação que gera, né? Como que uma ocorrência em uma localidade no sul do país acaba gerando um efeito em cadeia que até situações no Nordeste e do Norte tão distantes são sentidas também, né? Então, para recapitular um pouco o que a Gabi estava dizendo para a gente, né? Esse incêndio, portanto, já foi detectado que aconteceu em um reator. Essa já foi uma informação de avanço em relação ao que se tinha no dia que aconteceu. Eles já falavam do incêndio na subestação, mas a gente não tinha o detalhamento de que tinha acontecido em um reator. Eles falam em uma atuação correta da proteção que desligou um dos circuitos, mas uma consequência de um desligamento incorreto em outro circuito. As autoridades de diversos órgãos que são referentes ao setor elétrico, a ANEEL, o ONS, Ministério de Minas e Energia, vão trabalhar também até mesmo na linha de punição, de entender se houve alguma falha humana também em relação a essa questão desses circuitos e adotar algum tipo de punição caso isso seja verificado. Então, por isso também a importância da gente ter outras reuniões para se aprofundar a partir desse laudo preliminar que já foi divulgado a respeito das questões técnicas que aconteceram e que justificaram esse apagão. Logo na primeira manifestação que a gente teve do Ministério de Minas e Energia, horas depois que tudo aconteceu e os sistemas todos foram religados, o que eles já afirmavam é que esse religamento aconteceu num prazo menor do que de outras situações anteriores e semelhantes. Então, já vem trabalhando um pouco com essa linha argumentativa também, mas é preciso a gente entender para que isso não aconteça de novo e você não tenha uma escalada de situações desse tipo, porque foi um curto espaço de tempo, mas isso gera diferentes efeitos e dependendo do horário também, se é um horário durante o dia, a gente tem diversas situações que são desencadeadas, inclusive na indústria, por exemplo, se você não tem as proteções devidas, os geradores funcionando, você tem um efeito em cadeia que pode representar, inclusive, perdas significativas. Fora a gente pensar aquelas pessoas que dependem da energia para manter aparelhos ligados, que tem questões ali de UTI em casa, por exemplo, tem uma série de consequências quando a gente tem esse tipo de situação. Daí uma necessidade de você ter a apuração o mais profunda possível e trabalhar, sobretudo, na prevenção.